amigos telespectadores, senhoras e senhores, em tempo de Copa do Mundo, estamos de volta com a programação de esportes da TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, pelas redes sociais tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Brasil avança de fase, pressiona e vira o jogo diante do selecionado do Japão. Aguardando agora o próximo adversário. Será que vem aí a Costa do Marfim? É uma pergunta que fica no ar, não é? Para recordar os bons tempos de Copa do Mundo em 2010, me parece, não sei se estou bem situado. Mas nós vamos debater este e outros assuntos, dividindo a bancada com o narrador esportivo e diretor de esportes da Rádio Planalto, nosso convidado especial do programa de hoje, o Luiz Carlos Carvalho. E no outro lado da tela, online, está o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. Com eles dividiremos o programa de hoje, as sugestões, as opiniões, as falhas e o que realmente está acontecendo nesta nossa Copa do Mundo, que é realizada em 3 países simultaneamente. Aqui na casinha, o pessoal do Esporte Clube Passo Fundo e do Esporte Clube Gaúcho faz a apresentação dos jogadores neste começo de semana. E recebemos de última hora aí uma informação de que eles não teriam quem enviar para participar do nosso programa para trazer alguns detalhes do que vai acontecer, do que pensa a direção do Esporte Clube Passo Fundo, apresentando o mesmo treinador, que é o Márcio Nunes, a mesma comissão técnica e alguns jogadores que a gente vai conhecer no decorrer das apresentações. Mas este ficou um detalhe no ar, não é? Olha, não temos hoje alguém para designar. Eu nunca vi isso aí, em todo caso, são coisas que acontecem. Fica para a análise do Luiz Carlos Carvalho e do próprio Paulo Roberto Mafessoni. No futsal, vamos indo de vento em popa, graças a Deus, não é? E a dupla Grenal já faz amistosos neste final de semana, com o Grêmio jogando lá na distante Mato Grosso, em Sinopes, contra a equipe local, não, contra a Chapecoense. São 2 equipes oriundas aqui desta região, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E como aquela região lá tem muitos catarinenses e muitos gaúchos, aliás, a maioria que povoa esta cidade é do Rio Grande do Sul, consequentemente farão um jogo amistoso. Já o Internacional enfrenta o Coritiba no dia 4 e joga com o Mirassol, outro amistoso, no próximo dia 11. São assuntos que nós vamos debater e tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo comercial. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH.
Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Senhoras e senhores telespectadores, o assunto aqui é esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Luiz Carlos Carvalho divide a bancada conosco, nosso convidado especial, narrador esportivo da Rádio Planalto, e no outro lado da telinha está o Paulo Roberto Mafessoni. Você é mais de casa, Paulo Mafessoni? Então venha com a sua saudação aos telespectadores do canal 26. Olá, Jorge Carvalho, amigos telespectadores. Pois é, estamos em ritmo de Copa do Mundo. As atenções, todas elas se voltam para esta Copa, que é um sucesso absoluto de público e de faturamento e de bons jogos de futebol. Muito bem. Com dados estatísticos, inclusive, vem o Luiz Carlos Carvalho. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo bem, Jorge? Saudação. Também Mafessoni, amigos da TV Passo Fundo. Copa do Mundo, ainda bem que ela é de 4 em 4 anos, porque o sofrimento é muito grande, a gente sofre muito, mas sempre bom acreditar na nossa seleção brasileira. Muito bem. Estamos aí partindo para as oitavas de final, né? E a expectativa é muito grande. O Brasil tem sofrido, mas está alinhavando o seu time. O Carlos Ancelotti, aos poucos, vai demonstrando realmente por que foi contratado para comandar o selecionado brasileiro. Analisando já imediatamente assim, o jogo contra o Japão, realizado agora, foi a última partida do Brasil, né? Antes de se classificar, não é? O Ancelotti ficou analisando friamente, porque sair perdendo um jogo importantíssimo, sabendo de uma equipe que é categorizada, que é bem treinada também, como é o caso do selecionado japonês, não é? E que se fechou no segundo tempo para não levar gols e foi pressionado durante praticamente toda a fase complementar. O que você analisa friamente, meu caro Carlos Carvalho? Principalmente o poder de reação da seleção brasileira. O Brasil não virava um jogo de Copa do Mundo desde 2002. Aquela partida com o Ronaldinho Gaúcho batendo falta contra a Inglaterra. O Brasil levava o gol e não tinha força de recuperação. Então vai para o intervalo, o técnico mantém o Casimiro, que muitos gostariam que fosse substituído, e aposta em Martinelli. Ele acaba decidindo. Mais uma vez as escolhas do técnico deram certo. O Endrick pode apresentar mais, esperava mais dele no segundo tempo, mas no geral a seleção brasileira foi muito bem no segundo tempo e está avançando. É um jogo por vez, é uma Copa muito difícil. Quem quer ver a seleção dando espetáculo, isso é coisa do passado. Quem deu espetáculo não ganhou nada, que foi a seleção de 82. Não ganhou nem Copa América. Então é resultado, é jogo a jogo. Vamos esperar mais um grande resultado, sem facilidade, dificuldade também no próximo domingo. Casemiro e Martinelli. Nós nos penitenciamos, não, Paulo Roberto Mafessoni? Sem dúvida. E eu começo justamente analisando a atuação do Casemiro. Ele mostrou a importância de um capitão, de um líder, a resiliência. Ele tinha levado o cartão amarelo, deixou o atacante progredir, mas não baixou a cabeça, ao contrário. Mas tudo isso, não sei se os colegas de bancada concordam, vem daquilo que os próprios atletas revelaram, que no intervalo da partida, o técnico Ancelotti conversou com todos e pediu: calma, vai dar tudo certo. E pediu que continuassem a propor como haviam treinado e estavam para os jogos. E o Brasil vem melhorando gradativamente, jogo por jogo. Parece que vai tomando conjunto, vai pegando jeito e a coisa vai engrenando. E eu acredito muito na seleção brasileira.
Eu disse nós temos que nos penitenciar, não é, Mafessoni? Porque em programas anteriores a gente citava Casemiro, poderia ter outro ali no seu lugar. Martinelli é um bom reserva? Sim, é um bom reserva, mas não serve para ser o titular da equipe. E veja que aos poucos, gradativamente, o Casemiro foi tomando conta da posição, não é? Com liderança, é claro, e o Martinelli deu a sorte, não é? Foi a gota d'água para a classificação do nosso selecionado. Também Mas registre-se, viu, Jorge e Luiz Carlos, que o Ancelotti sempre fala no Martinelli, hein? Sim. Ele dá muita ênfase em todas as participações dele no Martinelli, hein? Se falava, cadê o Ryan? De repente o Ryan no final faz aquela boa jogada, constrói uma recuperação de bola e o Brasil ganha o jogo. Alguém pedia, mas o Neymar não vai entrar. Aí é o trabalho do técnico. Se você pode ter 120 minutos, uma prorrogação, será que ele teria condições de correr mais 30? Então o técnico pensa, vou colocar o Martinelli e vou procurar. Deixa o Neymar de alternativa para a prorrogação. O Endrick perdeu uma grande oportunidade de se destacar no jogo de ontem, no jogo contra o Japão. E agora, psicologicamente, o Ancelotti, no meu modo de entender, colocou para o aquecimento e na lateral do gramado o Neymar, né, para deixar o outro lado da seleção, a seleção japonesa, também perturbada. Não é? Lá, os japoneses devem estar pensando, está chegando aí o craque, o Neymar, que foi preservado até agora e tal. Não é? Tudo isso aí é fator psicológico, não te parece? Ah, sem dúvida. Eu percebi o próprio Neymar, foi um dos primeiros a levar aquele pensamento positivo na volta do intervalo. Vamos lá, vai dar certo. Conversou com os companheiros. É um grupo muito unido esse da seleção brasileira. Mafessoni. E olha, quando anunciaram a participação dele ainda no outro jogo, né? No jogo ainda da fase classificatória, ele tirou o jaleco, meu amigo. O estádio veio abaixo. O homem tem uma empatia muito grande com o torcedor e bota muito medo, evidentemente, no adversário, porque se trata de um jogador diferenciado e tomara que ele volte com força total no momento que o Brasil mais precisar. O ataque da seleção brasileira ontem teve enormes dificuldades. Veja que o nosso ponteiro esquerdo, né, a esperança do Vini Júnior, não é? Quando estava com a bola em sua posse, tinha não menos que 3 jogadores do time adversário. Ah, sem dúvida, ele teve uma marcação muito especial nesse jogo. Mas mesmo assim ele quase fez um gol, que seria o gol da Copa no segundo tempo, levando vários adversários e a defesa do goleiro por detalhe. Seria o gol mais lindo da atual Copa do Mundo. Bem observado, né? Mas o detalhe... E linda, aquela jogada do cara sair lá fora, pagar o ingresso e voltar para o jogo novamente, né? Aliás, ele me surpreende extremamente porque ele está com uma disposição, uma pegada nesta Copa do Mundo, como a gente não tinha visto ele ainda na seleção brasileira jogando desta forma, desta maneira. As lesões dos jogadores do selecionado brasileiro, né? Wesley e o Rafinha, principalmente o Rafinha, o que parece? Não dá um probleminha ali no campo de ataque? Se cogita que até o Rafinha possa estar à disposição para o jogo de domingo. Ele está confiante que possa estar de volta à disposição, talvez para entrar durante o jogo. Mas se fala que o Endrick é a bola da vez para começar a partida. Que maravilha. Estou torcendo para esse menino, né, que veio de baixo e tal, e que cresceu assustadoramente, já foi para o futebol europeu. Mafessoni. É uma grande revelação que nós temos no futebol. Aliás, o Brasil tem essa qualidade, né, de revelar grandes talentos. E quando a gente vê assim, num jogo ontem, com toda aquela marcação, com toda aquela estrutura defensiva da equipe japonesa que fechava os espaços, né, tem que ter o jogador que tem a qualidade, a técnica de partir para a jogada individual e resolver o assunto, viu? A gente comentou que os 2 destaques foram os que fizeram os gols na partida, não é? É destaque, indiscutivelmente, o Casemiro e o Martinelli. Mas veja a sobriedade do goleiro da nossa seleção, o Alisson. Ele sofreu o gol, a bola desviou no zagueiro e tal, não teve culpa na jogada, mas são coisas que acontecem. E no intervalo ele estava dando de dedo em riste
nos jogadores, nos seus companheiros, como quem diz, vamos lá, vamos pegar, vamos chegar ao denominador comum, vamos lá, porque a tarefa está nas nossas mãos, não? Eu percebo que a seleção brasileira, desde os amistosos até nesta Copa do Mundo, tem levado gol de fora da área e não de dentro da área. Não estão conseguindo concluir tanto dentro da área do Brasil. Então o problema está na entrada da área. Mas os gols que o Brasil levou até agora? Apenas 2. Só 2. Os amistosos também, os gols eram de fora da área. Bem Estão observado. com dificuldade de entrar na defesa brasileira. Então é um destaque importante. E o goleiro, mais do que nunca, ele quer aproveitar essa chance, né? Ele já passou por 2 Copas. Agora é o momento de ganhar essa aqui, colocar na sua história, no seu currículo. Mais um gaúcho chegando para alcançar a Copa, não? Diga. Mas, meus amigos, que jogador esse camisa número 8, o Bruno Guimarães. Esse cara joga muito, entrega a bola. Olha, esse cara é fabuloso. Eu não conhecia esse jogador, não tinha prestado atenção nele. Bruno Guimarães, camisa número 8. Olha, tem feito uma Copa do Mundo exemplar, hein? Foi ele lá que começou a dar o título para o Atlético do Paraná em cima do Internacional na Copa do Brasil. Ali marcava o gol lá em Curitiba e foi tendo as oportunidades. E o técnico, o Ancelotti, gosta muito dele. E está fazendo uma Copa maravilhosa, já vinha fazendo os amistosos. Fantástica a fase aí do Bruno, hein? O Bruno Guimarães é oriundo do futebol paranaense, né? É do Atlético. Atlético. Ele foi projetado pelo Atlético, está jogando aonde? Ele foi jogar no futebol inglês, né? Está brilhando por lá. Muito bem. Aí está um pequeno detalhe, uma observação. E o que parece, vocês que analisam friamente aí, Paulo Mafessoni e Luiz Carlos Carvalho, as dificuldades que terá o Brasil no próximo adversário? Pode ser a Costa do Marfim, como pode ser... Me passou aqui? Pode ser também a Noruega. Noruega. Costa do Marfim, Noruega, que fazem essa partida. Os remadores. O que vocês acham? Qual seria o adversário que poderia ser batido mais facilmente ou não tem isso na Copa do Mundo? Eu acho que nessa altura não existe mais essa facilidade, Jorge. Acho que todas as seleções que aí estão chegaram com muito mérito, né? Veja a própria entrega do Paraguai na sua classificação. Nossa, o Paraguai lutou muito e conseguiu com bravura chegar. Os jogadores estavam se arrastando em campo, mas tiveram força, né, para chegar e ganhar da toda poderosa, né, Alemanha, que já foi eliminada e já não disputa mais conosco a questão do Penta, né? Exato, o Penta e o Hexa não tem mais isso aí, não é? A Alemanha teria dificuldades. A Alemanha teria dificuldades de se classificar nas eliminatórias sul-americanas, né? Perdendo para o Equador e tropeçando para o Paraguai. Mas a Alemanha, ela vem de 3 Copas que ela não chega às oitavas de final. Depois de 2014, ela cai fora na primeira fase, nas 2 Copas seguintes, e agora não passa para as oitavas, que essa era a fase 16avos. Alemanha e Paraguai, não é? Um jogo eletrizante, uma decisão nas penalidades máximas e um detalhe, com um brasileiro lá no selecionado paraguaio. Me surpreendeu. É o Maurício, né? O Maurício, não é? Maurício. Que jogou pelo Internacional e que está no futebol paulista, defendendo as cores do Palmeiras. Mas eu não consegui entender até agora. Você poderia me explicar, Luiz Carlos Carvalho? Ele é naturalizado? Como é que funciona a situação? Sua família com a origem paraguaia. A avó é paraguaia, né? Sim, aí ele consegue ter essas 2 nacionalidades. E a cobrança do pênalti dele foi muito boa ontem. Colocou lá no cantinho do goleiro Neuer, hein? Muito bem batido. Aliás, o Paraguai se destacou na cobrança de penais, não, Paulinho? Com exceção daquele zagueiro aí, que é reserva no time do Grêmio aí. Foi cobrar o pênalti, estou mal, a Bárbara. E entrou para cobrar pênalti, hein? Esse foi um detalhe, né? Mas o zagueirão também da Alemanha chutou, como quem diz assim, vamos entregar o troféu para o Paraguai, e o Paraguai que começou muito mal na competição, diga-se de passagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu tenho notado e estou assim bem apreensivo com o crescimento do futebol do continente africano. Olha,
Os selecionados africanos vão dar muito trabalho. O Marrocos ontem, né? Contra a Holanda, que baita jogo também, né? Então valorizou sobremaneira a classificação do Brasil, porque o Brasil empatou com o Marrocos, não foi? Exatamente. Foi o começo da ascensão do Brasil na Copa do Mundo. Inclusive a nossa chave, os dois passaram, né? Brasil e Marrocos. Aí... Os dois da outra chave caíram fora, né? A seleção da Holanda e do Japão. A prova acontece de que era dura a parada para a classificação para outra fase por parte da nossa chave, né? Sem dúvida. Só eu não estou gostando nesta Copa do Mundo da arbitragem, viu? Tem erros assim incríveis. Você percebe que o jogador tocou por último na bola, ele inverte o escanteio lateral, faltas claras. Agora vem cartão, não vem. Então eu não estou gostando da arbitragem na Copa do Mundo, mesmo com toda a tecnologia a favor. Paulo, bem observado, hein? Tem algum jogo que passou pela arbitragem, Carvalho? Não necessariamente no resultado, mas são erros absurdos que você vê na hora que tem um escanteio, você percebe na hora e não. Teve esse lance aí que a arbitragem acertou e foi muito bem, por sinal, no jogo do Paraguai contra a Alemanha, que ele vai lá e confere a falta em cima do jogador, do goleiro paraguaio. Mas, no geral, assim, são lances assim, tão simples que a arbitragem consegue errar. É uma análise aquele gol fria. Do Brasil? Sim. E aquele gol do Brasil que foi anulado lá, que seria o terceiro gol do jogador do Brasil, agora fugiu o nome dele, o nosso... Vinícius Júnior. Vini Júnior. Aí, quando seria o terceiro gol dele lá, que houve aquela marcação... Aquilo foi falta, na opinião de vocês, hein? Não foi falta, não vi falta nenhuma, tanto que não houve nem reclamação dos adversários, já estavam conformados, aí alguém do VAR viu alguma irregularidade e o juiz, para não ir contra os seus colegas da arbitragem, anulou o gol. Muito bem, vamos analisar assim, a Alemanha está fora, joga o Paraguai é o classificado, né? França e Suécia estão definindo hoje quem pode chegar nas oitavas de final. França e Suécia, qual é a análise de vocês, meus caríssimos? A França tem mostrado um futebol altamente competitivo e bom, e é indicado pelos estudiosos, pelos grandes entendidos, que é uma franca favorita ao título. Hein? Sem dúvida, vem jogando muito futebol a França. Mas sempre tem aquela seleção que faz um grande início de Copa e lá no final não chega. Eu acho que a França vai ficar pelo caminho. A opinião do Luiz Carlos Carvalho, hein? Eu acredito na França ainda, o Luiz Carlos. Não, é um belo time, sem dúvida. Mas a gente dá aquela torcidinha contra, né? Vamos evitar que a França chegue no caminho do Brasil lá nas finais, não é? Quanto ao jogo Portugal e Croácia, análise dos meus convidados de hoje. Eu acho que Portugal não vai passar da Croácia. Também tem esse pensamento que Portugal não vem fazendo atuações convincentes. A Croácia pode passar. O selecionado espanhol... Jogando pro gasto. O selecionado espanhol joga contra o austríaco. Opinião de vocês? Aí eu vou de Espanha. Acho que a Espanha passa. Siga o relator, acompanhe o relator, vou com a Espanha, acho que vai melhorar, apesar também de não ter feito grandes jogos. É verdade. Um dos países anfitriões, Estados Unidos e Bósnia, será que está sacramentado a colocação, a classificação dos Estados Unidos? Tenho minhas dúvidas. A Bósnia que foi responsável por tirar a Itália do caminho da Copa. Então, muita atenção com a Bósnia. O fator local tem se mostrado decisivo nessas últimas Copas, né? Então, acho que os Estados Unidos vai com tudo. Você falou a ascensão do futebol, não é? Do Cabo Verde e tal, que terá a Argentina, a atual campeã mundial de futebol. Olha, Messi vem gastando a bola, hein, meus amigos? Pois é.
E é o seguinte, é um time muito experiente, né? Que coisa, como a entrega desse futebol, desses jogadores do selecionado argentino é algo impressionante. Eles têm uma pegada diferenciada. Eles lembram muito o futebol gaúcho de outrora, né? De outrora, porque ultimamente nós estamos muito aquém de tudo isso aí. O lado, observação do Luiz Carlos. Cabo Verde vem fazendo uma campanha muito boa, né? Conseguindo 3 empates. É uma seleção que joga o futebol para frente, que não fica na retranca e faz poucas faltas. De repente, numa chegada aí mais forte, mas a Argentina realmente é a favorita. Outro país anfitrião, o México, joga contra o Equador, nosso representante sul-americano, né? Equador que esteve ali para voltar mais cedo da Copa do Mundo e que deu a volta por cima. De repente... E deu a volta em cima da Alemanha, hein? É. Aí que eu acredito muito que a equipe do Equador vai se superar diante do México, viu? Alguma hora o Ener Valencia vai ter que acertar a pontaria no ataque do Equador. O que cobram do Ener Valencia, né? Ele fez uma excelente Copa do Mundo e depois desapareceu. Quando veio então para o futebol brasileiro, sucumbiu juntamente com o Internacional na época, né? Realmente, ele foi decisivo negativamente naquela partida contra o Fluminense. Teve 2 chances para liquidar a fatura e não aproveitou. Aí ficou marcado por aquele jogo. Embora que ele tenha no jogo seguinte sendo destaque na vitória no Grenal, mas a lembrança que se tem dele é de Fluminense e Inter. É verdade. E o detalhe, o Ener Valencia pode deslanchar contra uma equipe que ele está no Pachuca do México, não é? Então, contra o selecionado mexicano, onde estão lhe dando guarida nesse momento. Ele é um dos grandes nomes da história, se não o maior do futebol do Equador. Não vive lá um grande momento, mas é muito respeitado, um jogador forte, de boa imposição. E aquela história, o jogador que é goleador em algum momento vai acabar deslanchando. O futebol inglês joga contra o selecionado do Congo. E daí? Amplamente favorito, né? O futebol inglês. Eu acho que passa com facilidade. Acho que passa a Inglaterra, embora que até agora não tenha também apresentado futebol convincente. Sim. É verdade. Mas tem jogador, tem bala na agulha, como se diz, né? Sim. A Suíça enfrenta a Argélia. Acho, na minha opinião, que a Suíça pode suplantar a Argélia, não é? Também então, é a minha opinião, não é? Também acho que da Suíça. O Paulinho. Eu vou acompanhar vocês também, né? Colômbia e Gana. Colombianos e ganeses. E daí? Pois eu acho que dessa vez o continente sul-americano vai ficar fora, viu? Acho que a Gana vai vencer a equipe da Colômbia, viu? Esse é um jogo que a Colômbia vem fazendo boas apresentações, mas esse confronto aí é perigoso. Pode dar Gana. Bélgica e Senegal. É difícil de opinar, não é? Eu vou de Senegal. Senegal. Eu estou dizendo, esse continente sul-africano aí tem revelado, tem trazido seleções assim que está deixando a gente pensativo, né? Porque hoje ninguém mais é bobo no futebol, né? E os caras estão unindo velocidade com tática, com tudo mais, né? Importante de ver o que está o crescente do futebol sul-africano. E a grande maioria, Paulo Mafessoni e Luiz Carlos Carvalho, dos jogadores que estão nestas seleções, já foram guindados para o futebol europeu, que é muito exigente na fatura, né? Exato. Se viu o goleiro ontem, por exemplo, do Japão, joga fora também, né? Mas o principal jogador do Japão também joga em times grandes do primeiro mundo do futebol. Então, todo mundo tem aí os seus atletas hoje dessas seleções, estão jogando pela nacionalidade, mas, na verdade, praticam o bom futebol do mundo, né? Aliás, o Japão que foi eliminado pelo Brasil, mas tem um plano, já foi anunciado, e comissão técnica, direção. Japão quer ser, num futuro não muito distante, a primeira seleção da Ásia a ganhar uma Copa do Mundo. Maravilha. Primeira seleção asiática, portanto. E o Brasil, eu acredito que vai evoluir, né? Vamos torcer para a evolução, porque nós temos grandes jogadores que estão também no futebol europeu. Aliás, a grande maioria do selecionado brasileiro.
Verdade. E o Brasil, viu, poderia com certeza fazer uma outra super seleção com jogadores que tem por aqui e que também não foram chamados, que estão jogando no exterior, viu? Eu, até nessa outra seleção aí que pode ser formada, eu colocaria, inclusive, o zagueiro Vieri, que deixou o Grêmio. Agora, eu acho que é dessa nova turma aí para defesa em futuro, assim como o Ryan vai ter crescimento. E ele tem um interessante, viu, o Luiz Carlos, que ele tem aquele perfil que o futebol europeu quer, né? Do zagueiro que saia jogando, alto, forte, né? Eu acho que o Vieri vai se dar muito bem lá no futebol, hein? E agora para a próxima Copa vai ter Rodrigo também. Você vai ter Estevam. Muito bem. Aliás, falar nisso, o Grêmio tinha mesmo que vender. Não tem como não pegar essa grana toda que ofereceram para esse menino, né? É uma necessidade, não tem o que fazer. Assim como o Grêmio sente a saída do Arthur, e o MEC é uma tendência também, em breve deixar o Grêmio. Aos poucos, o futebol gaúcho está voltando à ativa, com o Grêmio e o Internacional realizando jogos amistosos já no próximo final de semana. O Passo Fundo e o Gaúcho já recomeçam as suas atividades visando a Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, que começa lá no final do mês de agosto. São assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos de volta na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, pelo box e pelas redes sociais. tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Em plena Copa do Mundo, equipes buscando a classificação para a próxima etapa, as oitavas de final, e nós estamos analisando o desempenho, principalmente do nosso representante, o selecionado brasileiro de futebol. Seleção brasileira que aguarda o próximo adversário, que venha o próximo, porque nós estamos em ascensão, graças a Deus, né? Caminho da final do Brasil, que pode chegar no grupo A, grupo C, contra o próximo adversário, né? Você, Luiz Carlos Carvalho, havia mencionado ali
que haviam destaques de alguns jogadores e tal, que são oriundos do nosso futebol. E que era pensamento do futebol japonês ser a equipe mais categorizada, o selecionado mais categorizado já no próximo ano, o selecionado asiático de futebol. Mas o Brasil também pensa assim, isto porque contratou o Ancelotti já para a próxima temporada, não é? E ele sabe que tem bons jogadores, além daqueles que ele já levou, tem outros que serão aproveitados. A gente pode relacionar uns 5, 6 aí que não estão agora e que vão estar na próxima seleção. Alguns estão encerrando seu ciclo agora, mas é uma turma nova. A gente acredita que com o tempo ele vai fazer uma seleção muito forte. Alguns estão encerrando o seu ciclo, você disse. Eu acho que a grande maioria já encerra o seu ciclo. Porque o Brasil tem jogadores acima dos 35 anos, né? Principalmente goleiros, zagueiros, meio-campistas e tal, que vão deixar o selecionado automaticamente. Se bem que estão ampliando a longevidade, se fala que o Messi e Cristiano Ronaldo podem jogar a próxima Copa. Opa! Então, tudo pode acontecer. E daí, Paulinho? Não, aí é demais. Não, por favor, né? Bom, mas olha aqui, ó. Pessoal, estavam falando de técnico e troca, isso aqui. E a seleção uruguaia? O que explica o fiasco da seleção uruguaia, hein? Escolheu o louco Bielsa, que para mim é um louco mesmo, né? Um treinador que não disse a que veio, brigou com o grupo, uma confusão, e o time uruguaio fez uma apresentação vergonhosa. Não sei se confirmou essa informação que a Federação Uruguaia não despediu o técnico porque não tinha recursos para indenizá-lo. E que depois da desclassificação disse para os atletas: aqui não tem voo fretado, não tem nada, cada um se arruma e vai embora do jeito que é. Será verdade? Se confirmou isso aí? Surgem várias versões. O certo é que o grupo do Uruguai está bem desunido em relação ao técnico, tanto que pediram para mudar o sistema de treinamento antes da última partida na Copa. Ele coloca um goleiro que estava encerrando carreira com 40 anos, traz de volta, e ele fala em todos os jogos da Copa. Ele substitui o capitão do time, que tem que ser o seu jogador de confiança, durante o segundo tempo. Então o Uruguai não convenceu em nenhum momento na Copa do Mundo e sentiu também a ausência do Arrascaeta, que era fundamental no meio de campo. Porque sentiu uma lesão, né? Houve 2 jogadores que se lesionaram por causa do sistema de treinamento adotado pelo técnico Bielsa. A torcida não quer mais saber do Bielsa, quer uma mudança. Chegaram a falar até numa renovação, e uma renovação passaria pelo Paulo Pesolano, técnico do Internacional, com uma nova ideia, enfim. Vão tratar, mas o certo é que o Bielsa não vai continuar. Esse é um detalhe, né, importante, levar jogadores com problemas de ordem física, como o próprio selecionado brasileiro está fazendo, né? Com o caso do Neymar, que conseguiu uma recuperação já nesta segunda fase. A confiança do técnico em alguns jogadores, mas quando você leva um jogador com uma lesão em recuperação, porque você tem uma orientação da área médica, dos seus colegas de comissão técnica, você só vai levar alguém que possa jogar em algum momento. Você... Diga, Paulo. Não, eu queria fazer um questionamento para vocês dois, que são experientes já há muitos anos na lida e tal. O que vocês acharam desta pausa para hidratação? Eu não gosto, né? Porque o jogo de futebol virou de 4 tempos. Os técnicos adoram. Não sei se os jogadores também adoram, podem parar, tomar uma água. O marketing também, né? O marketing também. Diz que tudo isso aí foi uma armação para adaptar o mercado publicitário americano, né? Porque as grandes competições, o futebol americano, diz que tem bastante, eu não conheço, diz que tem bastante parada, bastante tempo e tudo mais e tal, e virou um faturamento estrondoso esse tempo aí de 3 minutos no primeiro tempo, 3 minutos no segundo tempo. Meio parecido com o futsal, não? Dá para pedir tempo técnico, dá para ajustar a equipe e tal, mas virou mais uma jogada de marketing, hein? O que está de bom dessa Copa do Mundo aí
Tem 5 alterações, o jogo não para muito. Aqui no futebol do Brasil, cada parada no segundo tempo se perde 2, 3 minutos, o jogo não anda. E goleiro caindo a toda hora. Nesse aspecto, poderíamos tirar ensinamentos para o futebol do Brasil. Mas eu acho que isso vai fazer jus já na próxima temporada aqui para os brasileiros, não? Tem que ser para a próxima, porque não pode mudar o regulamento no meio da competição. Quem sabe para a próxima edição, até para a bola rolar mais, né? Exatamente. Essa pausa para a hidratação, não é, me parece problemática, Paulo Mafessoni e Luiz Carlos Carvalho. Porque o Brasil vinha numa ascensão no jogo contra o Japão, não é? E praticamente foi um balde de água fria na reação brasileira. Você não notou isso? Sim, favorece quem está num mau momento, né? Dá tempo de se reorganizar. E aí o Brasil que vinha numa crescente deu aquela parada e olha, o troço meio que complicou um pouco aí, né? Ei, Luiz. Pois essas paradas, aliás, a FIFA tem analisado, são muitas críticas essa parada aí para hidratação. Talvez ela venha repensar, quem sabe só quando precisar mesmo de hidratação com as altas temperaturas. Muito bem. E as baixas temperaturas que graçam aqui no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Carvalho, nós comentávamos em off na pausa aí para o segundo bloco, né? De que eu sempre, ao encerramento do programa, chamo a atenção dos nossos telespectadores para a vacina contra a influenza, para a vacina, o reforço contra a Covid-19. E abro as páginas do Jornal Nacional e me deparo com as manchetes que dizem o seguinte, Mafessoni. Alta demanda por casos respiratórios superlota Hospital Dia da Criança. E superlota também os hospitais que atendem os idosos. Eu estou nessa faixa, logicamente, não é? Sim, mas também nós estamos vivenciando um inverno extremamente rigoroso, né? E o pior, essa semana diz que vai ser com bastante chuva, então aquele frio e umidade, tudo para aumentar esses problemas respiratórios, sobretudo para crianças e para aqueles idosos, né? Uma pergunta, vacinou? Eu? Exatamente. Sim, claro. E a família certeza. Toda? Todo mundo aqui, todo mundo toma vacina, né? Isso é importante. Luiz Carlos Carvalho. Sim, já nos primeiros dias, quando surgiu a vacinação, já estava devidamente imunizado. O pessoal que está imunizado, devidamente imunizado, sofre às vezes com um leve resfriado, né? Uma dorzinha de garganta, uma irritação e tal, mas as coisas se acalmam. E já incomoda. Imagina aquele que não tomam a vacina, né? O que acontece com eles, né? Tem os que tomam vacina e ficam, né, sendo atacados, né, o Carvalho? Pela tosse, é coisa danada, né? Eu imagino que foi uma boa decisão aí de os clubes e a federação adiarem para o segundo semestre a Série A2. Imagine com esse frio todo levar a torcida para o estádio, seria um desafio muito grande. Bom, você falou no... Diga. Não, falando na Série A2, né? Os clubes de Passo Fundo parece que fizeram a apresentação de seus plantéis, né? Um problema que não teve muita participação da imprensa para poder acompanhar, para saber as notícias, as novidades e tudo mais. Vi algumas imagens pelas redes sociais, parece o do Gaúcho, parece ser um plantel bastante jovem, não, Carvalho? É bem renovado. O Gaúcho tem um plantel bem renovado, os jogadores vão sendo apresentados aí aos poucos, nem todos de uma vez só, aos poucos pelas redes sociais do clube. Haverá um encontro com a imprensa aí, para a imprensa poder conversar com esses jogadores, ouvir aí, já começaram os trabalhos. A gente também aguarda aí a confirmação do Passo Fundo para esse encontro da imprensa com o time, com a comissão técnica. E a partir agora desse mês que se inicia, julho, já é a contagem regressiva para o campeonato. Eu sou das antigas, né? Você também, o Paulo Mafessoni também. Olha, se não há divulgação maior, automaticamente o pessoal vai ficar arredio, vai ficar para fora, né? Não vai se interessar muito pelo andamento dos seus representantes. A dificuldade vai ser bem maior para chegar à divisão de honra do nosso futebol. Eu acho que as nossas direções aí devem pensar diferente desta situação. Outra coisa, Verdade. Você falou que
Foi muito bom adiar o começo da disputa pela série principal, a série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol, mas nesse intermediário, nesse intermezzo, a Copinha teve andamento. Qual foi a divulgação maior da Copinha em plena Copa do Mundo, Luiz Carlos Carvalho? Mas para essas comunidades que estão envolvidas, as demais nem estão acompanhando. É o mesmo caso da Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem está jogando, a torcida comparece. Os demais nem sabem quem está hoje subindo, que estaria com as primeiras colocações. Nesta Copinha da Federação, que homenageia o Dunga, temos já semifinais, jogos de ida decididos já, com Santa Cruz empatando com o Brasil e fora de casa o Gramadense vencendo a equipe do Bagé. Próximo final de semana tem os jogos de volta. E um desses aí sobe para a divisão de Copa do Brasil? Qual é a premiação, afinal? Série D. Série D, está garantido. Agora, eu continuo batendo naquela tecla. A rasteira que deram no nosso futebol. Esperar a definição de Passo Fundo e Gaúcho e não participarem da Copa, enquanto não estava definida a premiação e quando não estava definido qual o título que seria dado ao grande campeão, não é? Então, depois disso, a federação resolveu elaborar uma mini Copa Governador do Estado, uma copinha do Rio Grande do Sul, não? Verdade. O Jorge Luiz Carlos, tem desses que estão jogando a copinha que vão disputar a Série A2. Pergunto, eles levam vantagem com relação aos times que estão começando o trabalho agora para essa copinha, porque eles já vão vir com o entrosamento de ter participado dessa copinha e tudo mais? Não há uma certa vantagem para esses clubes? Creio que nas primeiras rodadas, sim. Até os demais pegarem o embalo, eles têm uma vantagem. Já tem alguns jogadores. Nem todos jogadores aí que jogaram a Copinha vão ficar. Alguns eram jovens, aproveitados, mas já deu boa opção. Creio que nas primeiras rodadas terão vantagem, até os demais se alinharem. Só que essa Copinha já termina em questão de dias, não é? Mais 2 semanas, né? Mais 2 semanas. Depois há uma paralisação total. Não sei se as equipes que estão participando dessa Copinha realmente vão ser difíceis para os adversários na Série A2. São todos adversários que passarão o caminho aí, vão cruzar o caminho do Gaúcho e do Passo Fundo. Gaúcho e Passo Fundo, que abrem praticamente a temporada nesta semana, que aguardam a determinação da Federação Gaúcha de Futebol. Vai até haver um parecer técnico de novo, uma reunião técnica, visando, logicamente, estabelecer datas e locais para a realização dos jogos dos nossos representantes. Esperamos que Gaúcho e Passo Fundo deem a volta por cima e não fiquem naquela do hora veja, não é? Dessa vez faltou um gol, dessa vez uma penalidade máxima, mal programada ou mal situada para as equipes de Passo Fundo, Gaúcho e Passo Fundo, automaticamente nos deixam naquela pendência de subir a divisão de honra. Nós temos que subir a divisão de honra, Luiz Carlos e Paulo Roberto, tem que subir a divisão de honra com os pés no chão. Não como aconteceu este ano com o Interzinho, o Inter de Santa Maria, que apenas deu uma volta e já desapareceu. Tinha acontecido também com o Esportivo. Subiu num ano, caiu no outro. Exatamente. Está acontecendo a todos os anos isso aí, não é? Por isso que eu digo, tem que ser com o pé no chão. E segundo a direção das duas equipes que nos representam na Série A2, é este o pensamento. Sentar o pé na divisão de honra e lá permanecer por muitos e muitos anos. Mafessoni. Pois é, qual é a dificuldade que se tem hoje com relação ao passado, quando tínhamos 2 fortes equipes em Passo Fundo que botavam medo no adversário, jogavam a divisão principal e tudo mais? Qual foi a diferença? O que mudou no futebol de Passo Fundo que nós não conseguimos mais engatar uma permanência na divisão principal? Olha, Paulo, eu posso analisar assim, friamente. O que acontece é que encolheu a disputa, encolheu o Campeonato Gaúcho de Futebol. Portanto, você montar uma grande equipe e jogar por apenas 3 meses, não tem como sustentar. Luiz. Quem fazia isso era o Veranópolis, fazia um time só para o Gauchão,
e caiu. Está tentando hoje voltar para a Série A. Você tem que ter um projeto e um calendário para mais tempo. Só para 3 meses não tem como você fazer. Fica muito difícil, porque todos os anos os clubes têm que ser reformulados, os plantéis. Faz todo ano um time novo. Você não tem uma continuidade no trabalho. Você lembrava quando os nossos representantes eram 14 de Julho e Gaúcho, Passo Fundo e Gaúcho, não é? Que nós tínhamos na ponta da língua as equipes escaladas. Olha, tu escalava sem conversar com o treinador e se errava por uma ou outra posição. O resto era tranquilo, não, Luiz? Eu peguei esse período aí também de você decorar a escalação do Gaúcho, do Passo Fundo. E hoje é difícil, você não consegue passar na ponta da língua aí com o torcedor sabendo a escalação do time. Aí está o problema, Paulo. E aí o que eu digo é o seguinte: bom, quem que compõe esses conselhos técnicos que eles chamam? Não são os dirigentes dos clubes do interior? As federações não são mantidas pelos clubes que são associadas? O que o pessoal faz para tentar modificar essa situação? Eu não estou culpando ninguém, né? Mas eu estou falando que a gente enxerga que precisa mudar e algo tem que ser feito. Mas chega na hora da reunião, o pessoal diz amém e, consequentemente, segue a linha. Muitas vezes os dirigentes veem, eu tenho uma ideia para mudar o campeonato. Aí chega lá, a federação já tem uma ideia pronta e a ideia da federação acaba preponderando. A ideia do dirigente do interior fica esquecida. E vai permanecer a mesma da temporada passada, né? E vai seguindo. Isso é para Gaúchão, Série A e Série A2. Muito bem. Vamos aguardar os acontecimentos então, Maffesoni e Carvalho. Agora a dupla Grenal já voltou às atividades, realizando treinamentos físicos e técnicos, a reapresentação dos jogadores e os primeiros jogos amistosos. O Internacional joga fora de casa, joga lá em Sinop contra a Chapecoense neste final de semana. O Grêmio. Aliás, o Grêmio, né? É o Grêmio. O Grêmio joga em Sinop e o Internacional joga com o Coritiba. Em Curitiba, exatamente. Eu fiz a inversão aqui, estou com a anotação, mas sem óculos não foi bem, não é? Inter e Curitiba, Grêmio e Chapecoense. Lá em Sinop, terra praticamente que tem como fundamento os moradores oriundos do futebol e da população do Rio Grande do Sul, não, professor? E temos lá uma grande colônia, né, de gaúchos catarinenses e até mesmo de paranaenses que torcem muito. Aliás, como foi o Grêmio lá diante da equipe do Cascavel, lá no oeste paranaense, que levou muita gente, apesar do mau tempo reinante na tarde de sábado, que chovia, fazia frio, mas o torcedor deu grande demonstração de apreço e de admiração para o clube aqui do Rio Grande do Sul, assim como tem também com o Internacional. É grande a torcida para os clubes gaúchos, especialmente no sudoeste e no oeste catarinense. Para encerrar, Passo Fundo Futsal, vai indo muito bem, obrigado, não, Luiz Carlos Carvalho? Sem dúvida, precisava de ganhar um título diante da torcida. Essa Copa Farroupilha veio numa boa hora. A equipe fez uma grande partida na decisão. O torcedor compareceu. Então, era fundamental ganhar essa taça. Então, esse foi o ponto de partida agora, que veio mais vitórias. O torcedor compareceu, que continue apoiando o time, sem dúvida. E esperamos que, a nível de futuro, possamos enfrentar as grandes equipes do futsal brasileiro, não, Luiz? É o sonho da torcida, está disputando competições nacionais, por isso tem que apoiar desde já. E o bom trabalho do técnico Vandré. Então, um bom trabalho da comissão técnica. Contratando também novos reforços para a equipe, né? Vem novidades por aí. Muito bem. Paulo Maffesoni, e o seu futsal Jorge, aí como está? Luiz Carlos e Fernando, e queridos telespectadores, estamos encerrando o primeiro semestre do ano de 2026. Só temos a agradecer, né? Tudo que recebemos nesse primeiro e projetarmos um extraordinário segundo semestre no ano de 2026. Até a próxima, valeu, obrigado. Nossos agradecimentos a você, Paulo Roberto Maffesoni. Minha gratidão também pela acolhida do convite do Luiz Carlos Carvalho e volte sempre. Vamos voltar aí e vamos para o Hexa Brasil. Expectativa geral, portanto, para esse final de semana, né? Vamos lá, confiança sempre.
E nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a sua honrosa preferência e prometendo estar de volta, se Deus quiser, com o Brasil já classificado para a próxima etapa. Lembrando mais uma vez, não esqueça, vacine-se contra a influenza. Ela não perdoa, não. Ela leva para hospitais e pode levar até para o outro lado do mundo. Nós não queremos que isso aconteça com você, não. Um grande abraço e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.